Fala galera, aqui é o Maurício Maximino, estamos saindo do trabalho mais um dia, graças ao Criador. Depois aí de 2 meses sem postar, tô prendendo um papel aqui porque a gente às vezes tem que fazer um roteiro para ficar melhor a coisa. Então, a gente tá aí esse tempo todo sem postar. Primeiro porque a gente, como eu disse num vídeo anterior, não tem preocupação com a frequência. E em segundo lugar, várias coisas aconteceram que demandaram tempo e dedicação. E como para todas as coisas há um tempo determinado, não era tempo de postar vídeos. Então, eu tô tirando aqui o dinheiro do pedágio. Porque chegar lá no pedágio e parar a fila, todo mundo esperar eu escolher o dinheiro aqui na carteira, não dá, né? Tem que ser prudente e pensar no próximo. Então, não era tempo de estar nas telas do YouTube, mas estamos de volta. E vamos continuar com isso aqui, não abandonamos o projeto e tal. Infelizmente, nesse período aí eu tive que vender a moto, eu fiquei aí 2 meses sem salário, ainda não recebi salário, então tive que fazer a moto, transformar a moto em salário, e a moto é uma das coisas que eu que me incentivou a fazer isso daqui, né? Fazer esse vlog. A ideia era fazer um motovlog. E aí tivemos dias de chuva que eu precisei vir de carro e tal, e aí comecei a fazer dessa maneira aqui, colocando ali a câmera. Hoje eu estou usando o celular. Enfim, ficamos sem postar esse período. E agora estamos retornando aí, espero com mais frequência, porque eu gosto desse tipo de coisa, gosto de falar. Não era por falta de assunto, né? Mesmo porque uma pessoa nascida em Gêmeos no ano do rato, é impossível ela ficar sem falar. Então era por Kairos mesmo, né? Por falta de Kairos. É muito legal, né? Tem falta de tempo e falta de Kairos. E hoje eu quero falar de uma coisa que eu vi num compartilhado, né? Uma sobrinha minha compartilhou. Ela infelizmente dessa geração mimimi, e hoje eu vou fazer um mimimi, 2 mimimis, né? Essa geração mimimi, que é uma tristeza, né? Como é que você pode participar de uma geração assim, né? Tem uma geração anos 90, uma geração, né, totalmente diferente. Tem a geração anos 2000 e agora tem essa geração que é conhecida como a geração que reclama. Mas enfim, essa sobrinha, ela dessa geração que reclama, ela tá entrando agora na universidade, né? Tá cursando Universidade Federal, pré-vestibular dentro da Universidade Federal, e já tá recebendo aquela doutrinação que, né, a gente já conhece. Então ela tá com essa vibe de resolver os problemas do mundo, acusar o mundo, né, de estar errado, esse tipo de coisa, assim como a maioria da geração mimimi faz. E aí tem um cara que eu não conheço, não sei quem que postou no Twitter dele uma coisa mais ou menos assim: as escolas deveriam ensinar educação sexual, deveriam ensinar noções de inteligência emocional, educação financeira, noções sobre distúrbios psicológicos. A escola deveria ensinar noções de culinária, primeiros socorros, fazer debates sobre religião, política, e etc. E aí ele fala, mas a escola não ensina nada disso, ela só ensina tabuada, como se tabuada servisse para alguma coisa na vida. Ele fez um Twitter mais ou menos assim, e essa minha sobrinha compartilhou esse tipo de coisa. Bem, assim como ela, um monte de gente compartilhou e tal.
Mais uma vez, eu não conheço o cara é Luiz Gui Prado, né, @Luiz Gui Prado. Deve ser um pensador contemporâneo, um escritor, enfim, um modinha desses aí, talvez um youtuber, não sei quem ele é. Então não estou falando mal dele, porque quando você tem que falar mal de alguma coisa, você tem que conhecer, né? Tio Sun Tzu já dizia lá, né? Você tem que conhecer o seu inimigo. Se você não conhece, você não pode falar mal. E se você vai falar mal de alguém, você tem que falar dentro da regra do jogo desse alguém. Se você vai falar mal, sei lá, de Kardec, você tem que conhecer Kardec e falar mal dele dentro das regras de Kardec. Então, é muito difícil falar mal de alguém. Falar de dentro das suas regras do jogo é mole. Então, não estou falando mal do cara porque eu não o conheço, não sei o que ele pensa. Estou diagnosticando uma coisa que ele compartilhou e que gerou ali uma discussão entre eu e essa sobrinha. Então, ele compartilhou isso, que a escola devia ensinar sexo, inteligência emocional, finanças, né, primeiros socorros, esse tipo de coisa. E eu escrevi, olha, isso é papel da família, né? Não é papel da escola. Mesmo que a escola ensine essas coisas, não é a mesma orientação que a família dá, porque a família está ali na prática. Então, as finanças são aprendidas com o pai e a mãe conversando, né, sobre as finanças de casa, né? Eu sentei e conversei com minha esposa sobre esse período que eu fiquei sem receber salário. Se minha filha fosse, né, maior, ela está com 1 ano agora, não entende nada, mas se ela fosse maior, eu sentaria, conversaria com ela e explicaria as alternativas, né, que nós, os pais, né, no caso, estariam tomando para organizar as finanças da casa e tal. É assim que se ensina, né, para quando ela vier aplicar, né, caso venha aplicar isso na vida, ela já tem uma base. A mesma coisa a educação sexual, no caso a mãe apresenta, ou o pai pode apresentar, dependendo do tipo de família. Distúrbio psicológico, isso tudo é tratado dentro de casa. Ponto. Aí a sobrinha lá retrucou, olha, mas nem todos tiveram uma família estruturada como a sua. E aí o argumento dela, obviamente, é o certo, mas o nosso argumento, a nossa ideia concorda, porque ela vê na minha família uma família estruturada. Ela entende o porquê eu acho que a palavra do menino lá do Twitter é um absurdo. Porque eu aprendi tudo isso dentro da família, né? Outras coisas, obviamente, eu aprendi na rua, mas eu aprendi dentro da família a aprender as coisas, né? Os limites das coisas que eu aprendi na rua, quem dava era a família. Na rua você pode aprender infinitas coisas, né? Boas ou ruins. Mas quem dá esse critério é a família. A família, mesmo não estando ali na rua com você, tá, de certa forma, te delimitando, né, num caminho que você deve andar. Então, eu achei isso um absurdo. Mas a minha sobrinha e uma outra amiga também foi ali, não fez um comentário, mas botou um emoticon insatisfeito. Essas meninas ali pertencem à geração de agora, que não tem a família presente. E é isso que eu convoco aqui, né? O último vídeo foi sobre militância, mas por que não militar pela família? Eu canso de ver ela, né, essa minha sobrinha e essa geração mimimi, valorizando tantas coisas que não tem base, desvalorizando a organização da família, né? Nesse sentido de família organizada que pode ensinar um ser humano a sobreviver nesse mundo que é um caos, né? Para viver nesse mundo bem, alcançar a felicidade, como a gente diz aqui,
ter maturidade, inteligência emocional, como ele chama, não ter distúrbios psicológicos, né, quando enfrentar um grande desafio na vida. Todo mundo está sujeito a isso, eu estive sujeito a isso, mas se eu não tivesse a minha base da família, a base que eu tive cristã, que é o que eu compartilho, né, porque nesse mundo é o que dá certo, não adianta, não tem para onde ir. Se eu não tivesse essas coisas, eu seria um problemático, e ainda mais com essa minha cabeça, meu Deus do céu, não sei nem onde eu estaria. Então, pelas misericórdias do Criador, eu tive essa família estruturada que me permitiu isso. Eu sei disso e a minha sobrinha sabe disso também. Mas ao invés dela lutar nesse sentido, né, ela e a geração dela lutar nesse sentido de defesa da família como a minha e de várias outras pessoas que eu poderia, né, exemplificar aqui, não, eles fazem sei lá o que, enfim. Aí segue um cara que reclama dessa forma, que joga a culpa na escola, o jovem já não gosta de estudar, falando mal da escola você ganha mais um inscrito, né? Então, não é por aí. A militância tem que ser pela família. O que o garoto tá reclamando lá, ele tá, enfim, coitado. É um outro que pertence a essa geração que tá cega, né? Como não tem base, não lhes foi apresentado base alguma, eles não sabem aonde pisar. E aí ficam, né, cuspindo essas coisas, né? Desculpe a expressão, mas ficam cuspindo essas coisas. Eu podia usar uma expressão pior, né? O canal é meio brincadeira. Mas essas coisas são compartilhadas por aí e é uma, né? Não presta. Essas são coisas que não prestam para ser lidas, compartilhadas. É uma perda de tempo. Não tem como consertar. Ou você defende a família e cria uma sociedade melhor, porque a gente só chegou aqui por causa disso, por causa dessa união, né? Não é por causa de ideologia, por causa de pensamento A, B ou C que a humanidade chegou até o século XXI viva, né? Nós que temos essa base, e aí você também que tem a família estruturada, tem que defender isso. Como eu falei na minha última postagem no blog, tá lá no mauriciomaximino.com. A última postagem diz: o ordenamento da vida segundo a internet. E lá eu falo que os seres humanos estão deixando de ter amigos, né? Alguns deles estão deixando de ter amigos nas redes sociais e passando a ter inscritos ou seguidores. Eu faço um stories em vídeo e vou mostrando na minha vida, e você deixa de ser meu amigo, passa a ser um seguidor, passa a ser um número, passa a não ter uma personalidade, passa a ser mais um no meio da multidão. Esse é um sentimento de muitos youtubers e muita gente que escreve coisinhas por aí. Acho que é isso que eu tinha para falar. Eu anotei aqui as coisas que ele escreveu, né? Mas é bem assim, né? O meu lamento por essa geração ser conhecida dessa maneira, né? Não ter base e achar que ter base é um privilégio de poucos. Se é um privilégio de poucos, vamos compartilhar, né? Aliás, isso parece com uma ideologia bem conhecida nossa. Valeu, galera, até a próxima.